Muito bom dia para você, bom dia para toda a sua família. Aqui quem fala é seu amigo Edilson Moraes e eu estou pronto para falar de esperança. Antes, eu desejo a você e a toda a sua família a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje, mais uma vez, eu quero começar compartilhando mais 3 nomes para que nós possamos interceder. 3 nomes, 3 pessoas, onde teremos a oportunidade de ajudar orando, intercedendo. Estamos participando dessa corrente de oração que não para de crescer. Hoje estaremos orando por 3 irmãs. Essas 3 irmãs são filhas de alguém muito especial para mim, que infelizmente não está mais entre nós. Tenho bastante saudade. Saudade da irmã Eunice Espírito Santo. E hoje estaremos orando por suas filhas. A Sumária Espírito Santo, Sara Espírito Santo e Silvana Espírito Santo. Vamos ajudar essas pessoas orando, intercedendo. Eu tenho certeza que elas serão abençoadas e você também, porque nós estaremos aí orando, intercedendo e eu tenho certeza que Deus vai derramar bênção sobre você e sobre essas pessoas. Então anota aí, olha, Sumária Espírito Santo, Sara Espírito Santo e Silvana Espírito Santo. Quero orar com você e após a oração nós vamos compartilhar mais uma vez a esperança através da palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por nos dar essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Peço ao Espírito Santo que conduza a mensagem, que essa mensagem possa nos trazer lições importantíssimas. Peço que neste momento seja com essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor. Seja com ela e com sua família. Nos abençoe neste momento com a Tua palavra, te peço em Teu nome, Jesus. Amém. A mensagem de hoje está aqui na Palavra de Deus, está aqui, olha, na Bíblia Sagrada. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, em 2 Samuel, capítulo 11, e nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Antes eu te peço, olha, não esquece de clicar aí, olha, o gostei, dê o seu like para ajudar o canal, para que nós possamos continuar aí, olha, compartilhando esperança com mais pessoas. Se você não é inscrito ainda, por favor, aproveita hoje para se inscrever. Estamos aí, olha, em busca do número 200 inscritos. Falta ainda um pouco. Eu peço que você me ajude aí nessa compartilhando, né, com outras pessoas para que nós possamos alcançar esse número. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 11, diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Versículo 3. Davi mandou perguntar: quem era? Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Versículo 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos ficar aqui nesses versículos por enquanto e nós vamos meditar um pouco nessa mensagem. Quem foi o rei Davi? O rei Davi foi um grande rei de Israel, um homem que andou segundo o coração de Deus, um homem que nos traz aí muitas histórias bonitas. Quem não se lembra da história entre Davi e Golias? Uma história que eu contei aqui recentemente. Davi e Golias. A gente se lembra também da história entre Davi e seus irmãos. Davi, filho de Jessé, eleito como rei de Israel, onde foi perseguido por várias e várias vezes, perseguido pelo rei Saul. Então, Davi tem muitas histórias bonitas, histórias que nos dá também aí, olha,
muitas lições, mas Davi também cometeu muitos erros. O que nós podemos aprender é que nós temos que o tempo todo estar vigiando. O tempo todo devemos alimentar a nossa comunhão. O tempo todo devemos estar buscando sabedoria, buscando sempre o auxílio divino. Muitas pessoas acham que são fortes demais. Muitas pessoas acham que pode vencer qualquer tentação. Mas na verdade, o que nós aprendemos é que nós, seres humanos, somos muito fracos. Somos tendenciosos ao pecado, somos tendenciosos ao erro o tempo todo. E o que devemos fazer é seguir o conselho da palavra de Deus, que diz assim, olha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O ser humano, ele sofre tentação o tempo todo. Agora, quando nós sofremos tentação, ainda não significa que pecamos, porque os pensamentos ruins podem vir à sua cabeça, mas você pode, fazer com que eles sejam afastados, eliminar esse pensamento ruim, invocando o nome de Deus. Mas aqui o que começa é que nesses versículos, Davi já começa cometendo um erro. A Bíblia diz que era costume, naquela época, os reis saírem para guerrear. Mas Davi não saiu. Ele mandou o seu comandante, mandou o seu chefe de exército e ele ficou. E estava por ali, caminhando pelo seu palácio, quando do alto ele está ali e avista uma mulher tomando banho. Essa mulher chama-se Batseba. E ela estava ali no seu momento íntimo, tomando banho. Ela não estava de maneira nenhuma provocando o rei, ela não estava vendo o rei, mas o rei acabou vendo ela. E nesse momento, o rei passa a alimentar um mau pensamento. A Bíblia diz que ela era muito bonita e casada. Muito bonita e casada. Estava ali no seu momento, tomando o seu banho, estava ali certamente com outros pensamentos. O seu marido estava na guerra. O seu marido servia ao reino. O seu marido era um servo leal a Davi e ele estava na guerra. O nome do marido de Batseba era Urias. E Urias estava naquele momento, lutando ali com os seus companheiros, enquanto o seu chefe, o seu rei, estava passeando pelo palácio e agora estava de olho na esposa do seu servo Urias. O que acontece é que Davi, ele não para de olhar o que está acontecendo ali. Ele se aproveita de um momento, ele comete um erro grave e ele então continua focado enquanto aquela mulher está tomando banho e ele então planeja algo muito, muito ruim para aquela mulher e para ele também. Talvez neste momento você esteja enfrentando tentações, você esteja enfrentando aí um certo pensamento ruim. E neste momento o que eu peço para você é que invoque o nome do Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Peça ao Senhor que elimine esse mau pensamento. Peço neste momento que você ore ao Senhor para que essa tentação seja lançada fora da sua presença. Era o que Davi devia ter feito, mas infelizmente, como o ser humano é fraco, foi fraco e acabou cometendo um erro. O que acontece? Depois de alimentar o mau pensamento, ele pergunta, quem é aquela mulher? E as pessoas dão uma informação detalhada. Ela é a mulher de Urias. Está aqui, olha, escrito aqui, olha. No versículo 3, ela é filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então, já tinha informação suficiente aqui, é ou não é? Para fugir desse negócio. Ela é mulher de Urias, é filha de Eliã, é conhecida, mas ele disse assim, olha, então chama ela para mim, manda ela vir para cá. Naquele momento o rei Davi certamente deve ter pensado, eu sou o rei, eu mando, eu estou aqui para fazer o que eu quiser. E então foi lá, trouxe a mulher, a Bíblia diz nos outros versículos, versículo 4, que ele então dormiu com ela. E ele não devia ter feito isso, isso foi adultério. Adultério é ter relação sexual com a mulher
ou com o homem que não pertence a você, que não é a sua esposa, que não é o seu esposo. E o adultério é condenável na Bíblia, está nos 10 mandamentos, não adulterarás. E aconteceu que o rei cometeu esse erro grave, e no versículo 5 diz que, um tempo depois, ela manda um recado para ele dizendo: olha, estou grávida, e agora? O que você vai fazer? Bem, Davi faz o que nós costumamos fazer muitas vezes, é cobrir um erro com outro erro. Diz que uma mentira tem perna curta. E quando você mente uma vez, você tem que arquitetar aí mais 10 mentiras para sustentar a primeira mentira. Foi o que Davi fez. Ele cometeu um erro e agora, para poder sustentar o seu erro, ele comete outros erros e erros graves. Inclusive, se você continua lendo o capítulo 11, você vai notar que é um momento em que Davi planeja a morte de Urias. Davi chama Urias, tira Urias da sua função, tira Urias da guerra. Urias vem para conversar com ele. O que Davi faz? Davi planeja: bem, eu chamo ele de volta, ele vem ficar aqui comigo, eu mando ele para casa, ele dorme com a sua esposa, ela diz que está grávida. De quem vai ser o filho? Certamente Urias pensaria: o filho é meu. Mas aí, olha, Deus, ele trabalha de uma forma muito especial. Às vezes você comete um erro, Deus está ali pronto para perdoar você. Você confessa o seu erro, ele perdoa o seu erro e olha, tudo volta ao seu normal. Você se arrependeu, não vai cometer mais esse erro e Deus então lhe dá uma página em branco para que você possa continuar a sua vida. É o que está escrito na palavra de Deus. Só que Davi não fez assim. Davi manteve o seu erro, chama Urias, embebeda Urias, ele dá vinho a Urias, ele dá comida a Urias, depois diz: olha, vai para casa, Urias. Vai lá se deitar com a sua esposa, vai ficar com ela um pouco. Urias, fiel, servo fiel, disse: não posso. Eu não posso ir dormir, eu não posso ir para casa ver a minha esposa enquanto os meus amigos estão lá na batalha, estão lá na guerra. Eu não posso fazer isso. Sabe o que acontece? O Urias não vai para casa, fica na porta do palácio e manda um recado: olha, Urias está dormindo ali na porta do palácio. Ele diz: chama esse homem para cá. E ele continua arquitetando, mantendo-se, afundando-se mais no seu erro. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Estamos afundando no erro, afundando no pecado, cometendo mais erros e mais erros e mais erros. E o que acontece é que Urias não vai para casa. E Davi, então, planeja um assassinato. Sim, um assassinato. O homem que venceu um gigante, confiando em Deus, agora estava afundando-se na lama do pecado e cometendo um erro grave. Urias recebe uma carta. Nessa carta está ali a sua carta, a sua sentença, carta de morte. Urias fiel leva a sua carta ali, a carta de morte, a carta de Davi. Ele entrega lá o comandante de Davi, e lá está escrito: coloca Urias na frente da batalha. Na hora que a batalha estiver mais forte, recua e deixa ele sozinho para morrer. Aquele recado, aquela carta, o comandante não entende, mas ele tem que executar, porque foi o grande chefe, foi o rei que mandou. Sabe o que acontece? O que acontece é que nós muitas vezes estamos mandando ordens e essas ordens são ruins. Nós estamos autorizando coisas ruins muitas vezes. E o Senhor está vendo tudo isso. E o Senhor quer impedir, mas você tem livre-arbítrio. E nessa manhã, talvez você esteja falando para alguém que está, infelizmente, afundado na lama do pecado, com erros encobertos, pecados acariciados. E o Senhor faz um apelo: por favor, desiste disso. Desiste disso. Corrige. Olha só o que está escrito lá em 1 João capítulo 2. Diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus pode perdoar os seus pecados, pode perdoar os meus pecados, ele pode perdoar o pecado de quem ele quiser. Basta essa pessoa confessar esse pecado, se arrepender desse pecado e se desligar desse pecado, desistir disso aí e viver uma vida nova e reta diante de Deus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E nós temos sempre a oportunidade de viver uma vida livre do pecado, limpa, uma vida justa, mesmo sofrendo tentação, mas olha, pedir essa tentação para ir embora, clamar em nome do Senhor, orar e fazer o que é certo.
Davi, infelizmente, mata Urias. E depois que a mulher de Urias sai de luto, porque ela sofreu muito com isso, ela chorou abundantemente. Depois que ela sai do luto, ele chama ela de volta para o palácio e agora se torna a sua esposa. Mas Deus não deixou isso barato. Deus foi lá e puniu severamente a Davi. Essa parte da história a gente conta outro dia. Mas Davi teve que sofrer, teve que pagar esse mal, teve que responder pelo seu pecado. E neste momento eu quero clamar a você, por favor, em nome de Jesus, não queira pagar o preço. Não queira sofrer pelo pecado que muitas vezes você comete de cabeça quente, né? Ou quem sabe alimentado pelo prazer, alimentado pelo mau pensamento. Neste momento, clame ao Senhor para que te ajude, para que você não venha sofrer as consequências da cobrança de um pecado. Hoje, a história de hoje nos trouxe uma lição muito importante, que devemos confiar no Senhor e sempre que formos tentados, clamar ao Senhor que nos ajude, que nos dê socorro. Ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. Nós estamos falando aqui para pessoas normais, pessoas comuns. Não estamos falando de supercrentes, que é capaz de sofrer ou passar qualquer coisa. Não, estamos falando de pessoas humanas que podem cometer erros. Nós não estamos aqui também tentando condenar os erros. Estamos pedindo aqui neste momento que compreenda que nessa história, até os homens considerados segundo o coração de Deus podem cometer graves erros. E a Bíblia está cheia de histórias de erros graves, só para ficar confirmado para nós que nós somos seres humanos e que se nós não estivermos sobre o auxílio divino, sobre a guia de Deus, nós iremos cair e cair e cair o tempo todo. Mas se confiarmos no Senhor, o Senhor vai nos sustentar com a sua mão poderosa e seremos mais que vencedores. Vamos orar? Querido Deus, que história, que situação Davi passou. Ele não precisava ter vivido isso. Essa história não precisava estar registrada. Mas, infelizmente, quando o ser humano alimenta o seu coração, alimenta a sua mente do pecado, a tendência é cair no pecado. Estamos falando de um homem que passou várias experiências com Deus, mas no momento que ele devia provar, a sua fidelidade ou estar mais conectado com Deus, ele se deixou se alimentar pelo prazer, cometeu adultério, cometeu assassinato. Mas a Bíblia diz que Davi foi um homem que se arrependeu sinceramente. Quando ele diz, Senhor, cria em mim um novo coração, cria em mim um espírito inabalável, um espírito reto, mostra que Davi tinha um coração sincero. A Bíblia diz que Davi se arrependeu e passou a viver uma vida reta com Deus. Ele pagou o preço, ele sofreu, a sua família sofreu. Mas neste momento, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, nos ajude a evitar todo esse sofrimento. Nos ajude a nos livrar do pecado, a nos livrar do mal. Senhor, neste momento eu te peço, ó Pai, seja com todas as pessoas que estão aqui nessa caixinha de oração. Hoje eu vou colocar mais outros nomes que estarão aí nos comentários para que nós possamos colocar aqui na caixa de oração e orar. Seja com todas as pessoas que estão aqui também, ó Deus, nesse caderno de oração. As pessoas que estarão aí nesse comentário colocando seus pedidos, eu vou colocar aqui também em meu caderno de oração. Seja, ó Deus, com Sumária, com Sara e com Silvana. Abençoe a elas, ó Deus, que sejas com elas em suas questões, em sua situação. Neste momento eu te peço, seja com essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor. Seja com ela e com sua família. E eu te agradeço por todas as bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Coloque aí no comentário o que você achou da história de hoje, o que você gostaria de comentar aí. Eu estarei lendo e vou responder todo mundo. Coloque também o seu pedido de oração. Estaremos sempre falando da caixinha de oração e do caderno de oração aqui em nossos vídeos. E eu estarei orando por você também. Que Deus te abençoe. E se for da vontade e querer do Senhor, amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.